Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos, editor de vídeo de profissão, e nas horas vagas, como sempre falo, temos aqui canais de tutorial de DayZ, temos também canais de receitas de comida, tá aqui em cima no card ou na descrição do vídeo. Temos um monte de tutoriais aqui para você poder aprender, para você poder montar seu servidor de DayZ da melhor maneira possível. No vídeo de hoje a gente vai mostrar como que configura o mod PVEZ. O que mod é esse? Vamos botar aqui, ó, DayZ Oficina. Vamos aqui no PVEZ. E vamos pegar aqui, ó. Eu vou pegar o Reload. Eu vou explicar para vocês a diferença de um para o outro, tá? Vou pegar aqui e mostrar o PVEZ para mostrar o que esse mod é. Esse mod acrescenta no mapa áreas de ou PVP ou PVE. Ou então ele transforma o seu mapa todo em PVE, porque o PVP ele já é, né? Normalmente. Então, eu quero um servidor que seja full PVE, que não possa matar, que não possa um player, né, sacanear o outro aí, matando, etc. Você instala esse mod, que o que vai acontecer? Você pode configurar uma das funções, né? Que se alguém atirar no outro, o dano volta para quem atirou, não para quem levou o tiro. E aí não estraga nem nada, nenhum loot, nem nada, mas detona o cara que atirou. Né? Você pode usar esse mod para isso. Temos aqui dois mods, né? O PVEZ e o PVEZ Reloaded, de players de pessoas diferentes, né? Que criaram com a mesma função. A diferença é que esse aqui, ele estava com bug, deixa eu ver se ele foi atualizado. 2021 e esse aqui 2022, continua a mesma coisa. Esse aqui, se você atira na cabeça de um player, os dois morrem. Se você tiver essa função de habilitada, né, de o dano voltar para quem atirou, etc, e tudo, e não machucar o cara que levou o tiro, não tá funcionando, tem um bug nele, né? Se você atira na cabeça ou com armas de grande calibre no player, morre os dois. E esse bug foi corrigido. Então, quando você for instalar, opte por instalar esse aqui, o PVEZ Reloaded, para poder evitar esse erro, esse bug que estava tendo, ok? Junto com esse mod, você precisa instalar o outro mod, que é para mostrar as marcas, né, essas marcas no... Deixa eu voltar aqui para o mod original, que tem os prints. Para mostrar essas marcas no mapa, tá vendo? Ele precisa de outro mod para poder funcionar, que é Vanilla Plugin Map aqui, ó, que é o PVEZ Marks on VPP Map. Se você usa o mod do airdrop, lembra que o último vídeo foi do airdrop? Se você usa o mod do airdrop, você também precisa instalar outro mod, que é esse aqui, que também vai mostrar no mapa as marcações de onde for o airdrop, ok? Então você precisa instalar esse aqui, Marcas on VPP Map, e o Airdrop Zones, que vai mostrar onde tem os airdrops. Se você usa aquele outro mod que eu mostrei como funciona, né, que é o Care Package, também tem um plugin dele para o Care Package. Se você usa o Expansion, que eu completamente desaconselho, que o Expansion deixa o FPS do seu servidor lá embaixo. Nunca vi uma coisa para largar e detonar tanto um servidor. É bonito, as trades são legais, isso aqui, mas em termos de performance, Expansion é lixo. Não façam isso, não instalem. Mais uma vez eu falo isso para vocês. Não coloquem, porque vocês vão... A não ser que você tenha uma super máquina, seja só o seu servidor na sua super máquina, e mesmo assim você ainda vai ter dor de cabeça. Acredite. Tá? Então, se você está usando o Expansion e quer usar esse mod, tem esse aqui, o mod para isso. Eu nem vou entrar nesse detalhe porque eu completamente não recomendo a Expansion para ninguém. Né? Mesmo os bots que eu falei lá, eu estou completamente não recomendando, porque só laga o seu servidor, só crasha o seu servidor, não faça isso, ok? Mas vamos lá, instalado o mod PVEZ Reloaded, instalado o Marks on VPP Map e instalados o Airdrop Zones, todos do PVEZ, como eu botei aqui, ó, PVEZ Reloaded, Marks on VPP Map e o Airdrop Zones. Vamos iniciar o servidor, eu já iniciei aqui, e aí ele vai criar, dentro da sua pastinha Profiles ou Config,
né, dependendo de onde o seu servidor está instalado, ele vai criar essa pastinha aqui, ó, PVEZ. Vamos parar o servidor. Uma vez que você startou e ele criou essa pastinha, a gente tem que configurar algumas coisas antes de voltar a entrar no servidor. Primeira coisa que você vai configurar, e a mais importante, é o admin do seu servidor. Você vai colocar aqui, ele está pedindo aqui o de 44 dígitos, que nada mais é aquela informação que você tem. Eu tenho até os meus salvos aqui, meus dados admin. Dentro do Permission Framework, quando você instala o Community Line Tools e entra no servidor, ele vai criar, deixa eu voltar aqui, deixa eu deixar essa aqui, cadê a do server? Aqui, abre a pasta do servidor de novo. Quando você abre o servidor, né, que você entrou no servidor pela primeira vez, e você está com o Community Line Tools instalado, ele vai criar aqui dentro da pastinha Permission Framework, dentro de Players, ele vai criar o seu ID, esse ID que a gente precisa. Ou dentro de Players, ou dentro de Permission, né, ele sempre cria essa informação. Então, esse dado que a gente precisa, são 44 dígitos. Você copia, esses aqui são os meus dois IDs, né? Você copia, e aí você vai lá dentro desse negócio, apaga tudo que tem aqui e cola ele. Salva. São 44, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 porque fica aquele igual aqui no final, né? Então são 44 porque sempre tem um igual, não é isso? Acho que é. Como que eu vou saber disso? Fácil. Vamos configurar aqui primeiro que já eu mostro. Vamos lá, uma vez configurada fechei a janela errada. Para variar, a gente fechou a janela errada. Vamos voltar lá. Profiles, PVEZ. Bom, uma vez configurado o seu admin, vamos para aqui, para recompensas se você habilitar isso daqui, você vai ter que colocar aqui dentro os itens que você vai dar. Porque, o que acontece? Esse servidor, esse mod, ele tem um sistema de recompensa. Caso você mate alguém, deixa eu voltar aqui para o original, porque o cara que fez a correção não colocou. Ele tem um sistema de recompensa, deixa eu traduzir aqui. Quando alguém quebra as regras, matando outro player na área de PvE, ele ganha status de Lawbreaker, né? E aí ele vira um infrator. E ele não vai receber a cura, vai receber tiro, ou seja, se ele matou um player dentro de um servidor PvE com essas regras, ele não vai receber cura se ele receber tiro de alguém. Ele vai virar um fora da lei, né? Mesmo que ele estiver dentro de uma área de PvE, se você marcou áreas de PvE específica, ele vai continuar levando dano, né? E aqueles que atacarem esse infrator não vão receber o dano de volta. Ele vai ficar marcado no mapa, ele vai aparecer lá no mapa o nomezinho de infrator, né? Ou seja, você vai poder vingar o cara que te matou, ou se você vai vingar o seu amigo que morreu, etc, etc. E ele também vai criar negócio, você pode criar uma parte de recompensa, né? Ou seja, você cria uma recompensa sobre a cabeça desse player, né? Que matou a pessoa dentro do lugar que não podia. Então, aqui dentro você coloca os itens que você vai dar de recompensa para essa pessoa que matar esse infrator, né? Então, se você habilitar isso aqui, deixar e colocar os itens aqui dentro, ele vai habilitar essa função, tá? Lembrando que sempre os itens têm que ficar aqui entre aspas, né? Ou seja, e vírgula se for mais de um, né? Ou seja, eu não vou conseguir testar porque eu estou sozinho no servidor, né? Mas se você quiser, eu quero que esse player ganhe, eu vou botar aqui um loot vanilla, né? Porque eu não tenho um mod de arma instalado aqui. Mas se você tivesse um mod de arma, você podia botar o que você quisesse. Eu vou pegar aqui uma FAL. Ó, a FAL. Então, dentro dessa recompensa aqui, vai ter a FAL, né? Ou seja, eu vou até botar mais pra cá pra ficar mais bonitinho. Pronto. Ó, vai ter a FAL. Aí o cara vai ganhar a FAL com o carregador da FAL. Deixa eu procurar de novo aqui. FAL. Ó, uma FAL montadinha.
mais isso aqui. Stock, aqui ó, um carregador. E eu vou colocar mais a cog, esse aqui. Aí pronto, ó, vai ter a FAO mais o buttstock dela, né? Um carregador a ótica dela, né? O scope dela. Salvei, tá aqui, pronto a recompensa de quem matar aquele fora da lei, né? Digamos assim, vai levar, entendeu? Então, isso aqui é essa parte de recompensa, né? Vamos para a próxima, configuração. Aí aqui você vai configurar todo o seu mod, tá? Onde que estão as dados para a gente saber o que é cada coisa aqui? Bom, vamos procurar primeiro na pasta do mod, na raiz do seu servidor, na pasta do mod, se tem alguma coisa. Não, não tem nada aqui. Vamos lá no mod original. Instruções, servidores, aqui ó. Dentro aqui do mod original, não do Reloaded, tem, né, discussões, aí tem um tópico lá que é settings, detalhes, as configurações detalhadas, né, do que é cada coisa aqui. Traduz, se você não souber inglês, e tá lá, ó, quais são os modos que tem esse mod, né? Modo 0 é o modo de padrão, né? Que é o modo 0, que é de PVP zones, ou seja, se você tiver deixar aqui em modo 0, toda a área que você delimitar no mapa, né? Que na sua configuração aqui, ó, deixa eu voltar lá, aqui ó, nas suas zones, toda a área que tiver delimitada aqui na zona é a área de PVP. Ou seja, vai aparecer no mapa, aqui no mapa aqui, a área circuladinha. Se você deixar no 0, vai ser a área de PVP. Ou seja, dentro daqueles círculos vermelhos, vai ser permitido PVP. Vai ser permitido um player matar outro player. Ok? Se você colocar 1, encare isso aqui como 0, 1, 2 e 3. Ok? Então vamos lá. Se você colocar 1... vai inverter, ou seja, todo o mapa vai ser PVP e dentro dos círculos das zonas que você marcar aqui vai ser PVE. Ou seja, eu quero um servidor PVP, mas eu quero áreas de caça naquele servidor. Áreas que as pessoas vão poder viver, vai ser construídos condomínios, eles vão poder viver sem paz, brincando de The Sims. Aqui, se você colocar 1 aqui, nesse lugar, eles vão ser consideradas essas áreas de PVE, ok? Todo mapa é PVP e aquelas zonas vão ser PVE, ou que vão ser zonas seguras, ok? Beleza. Se eu colocar modo 2, todo mapa é PVE e o PVP não é permitido de maneira alguma. A cura funciona em qualquer lugar. Qual cura? Se alguém atirar no outro, o que tomou o tiro não vai levar dano nenhum, só quem deu o tiro vai levar. Então, se você tem um servidor full PVE, pode colocar aqui 2 e ficar tranquilo que essas situações que eu vou explicar aqui para baixo vão funcionar perfeitamente, ok? Infelizmente, eu estou sozinho, não vou conseguir testar nada disso aqui que eu estou mostrando para vocês. Mas eu estou explicando como funciona cada coisa, tá bom? Eu acho que eu nem vou entrar no servidor, porque se eu explicar detalhadamente isso daqui, você vai conseguir botar lá e não vai ter problema, né? Não tem como testar assim, já está cedo ainda, as pessoas que eu poderia testar estão trabalhando ou dormindo, então eu não consigo testar isso com ninguém, mas mais pra frente eu posso fazer um detalhado mostrando como funciona. Mas eu estou explicando para vocês que é bem fácil de entender, tá? Então vamos lá. Se você tem um servidor full PVE, esse aqui é o modo que você tem que ir, o modo 2, ok? Que está aqui, ó. Todo o mapa é PVE e o PVP não é permitido de maneira alguma, ok? E aí, se você colocar 3, vamos lá para o 3,
todos... como é que se diz? Se você colocar 3, o mapa vai funcionar como se fosse vanilla, né? Ou seja, sem cura, sem sistema de infratores, mas você pode configurar zonas e usar as suas notificações para informar os jogadores onde estejam, onde deseja que eles façam PVP legalmente, ok? Ou seja, você pode fazer o mapa vanilla, completamente vanilla, né? As regras vanilla, né? Mas pode fazer áreas de PVP que eles vão funcionar sem... de modo legal. Eu não entendo muito porque isso aqui. Se você vai fazer o servidor vanilla, não tem necessidade de você usar esse mod, né? Mas tudo bem, vamos lá. Deixar aqui no modo de Full PvE. Qual é a frequência que ele é feito update dessas informações? Aqui são em segundos, tá? Não faz a menor diferença se você usar no modo PvE. Isso aqui, ou seja, não vai fazer diferença. Só se você usar em PvP, não mexa nisso aqui. Não tem necessidade de mexer nisso daqui. Mostrar as notificações, Show Notifications. Ele vai mostrar a notificação ao jogador ao entrar ou sair de uma zona. Se você botar 0, não mostra nada. Né? Se você tiver, botar o 1, ele vai falar, você está entrando numa área de PVP, ou você está entrando numa área de PvE, entendeu? Então é isso que funciona. O e-Notifications, ele usa as notificações da interface no usuário, né, no bate-papo ali embaixo, né? Na verdade é 1 na interface do usuário e 0 no bate-papo, né? Add zones name to message, ele adiciona o nome da zona à mensagem de entrada de zona. Por exemplo, você entrando na zona de PVP de Staroi, você está entrando na zona de PVP de Cheese, entendeu? E 0 não mostra o nome da zona, ok? Você pode também delimitar um tempo de safe zone quando o player sai de uma zona de conflito, né, de PVP. Por exemplo, eu quero que o airfield seja todo PVP. Aí você coloca aqui 10, 20, 30, 1 minuto. Quando o cara sai daquela zona de PVP, ele ainda vai ter esse número de segundos aqui que você colocar de God Mod. Ou seja, mesmo que alguém esteja lá camperando ele para sair, ele não vai tomar tiro em 10 segundos, ou em 30 segundos, ou em 40 segundos. O tempo que você colocar aqui, ele vai ter aquela safe, que ele vai poder buscar um abrigo sem precisar aqueles Zé Ruela que ficam camperando na porta de lugares de PVP ou de PvE, para não matar o player, né? Então, você pode programar isso aqui. Outra coisa legal é isso aqui. Se você tem um servidor que tem zonas de PVP e você quer que esse PVP seja um PVP justo, né? Você coloca esse PVP para a primeira pessoa. Ou seja, quando o cara só gosta de jogar em terceira pessoa. E na hora que ele entra no PVP, ele vai na zona de PVP, ele vai ficar obrigatoriamente, a câmera dele vai mudar para a primeira, ele não consegue voltar para a terceira. Isso evita aqueles caras que ficam em cima do muro, encostado no muro, vendo por cima, sabe? É o maior roubo do mundo aquilo. Então você evita que esses caras façam aquele negócio. Então todo mundo vai ter a mesma chance, né, de enxergar os outros players e de jogar justo na zona de PVP. Então você liga isso daqui, salva. Você pode delimitar os dias que esse sistema vai funcionar. A semana começa no domingo, 1 ou 0. Vamos lá. Isso aqui nem tem explicação, porque não precisa, né? Se a semana for, o dia 1 for no domingo, você pode estar aqui. Aí aqui a mensagem customizada para quando a pessoa entra na zona. Então, se for um servidor que suas zonas são PvE, você coloca aqui, você, ou se for PVP, né? Você está entrando em uma zona de PVP. Aí, qual é a mensagem de quando está saindo? Você pode botar a mensagem que você quiser aqui, tá? Você está saindo de uma zona de PVP. A mensagem que vai dar naqueles segundos, né, de cooldown, né, countdown, que você vai ter aqui na negócio. Cuidado, sua proteção termina em 10 ou tantos segundos. Aí você coloca isso daí.
Sua proteção está terminando, né? Para não ficar. Acho que os segundos mostram na tela. Está terminando. Ou você está deixando, bababá, não sei o que. Então você pode. Cuidado. Você está ficando sem a proteção. Pronto. Qualquer coisa que você queira, tá? Coloca ali. Damage, o sistema de danos, né? Que eu falei pra vocês aqui. Vamos lá. Com o valor 1, os jogadores terão a saúde restaurada se forem atacados por outro jogador na área dentro de PvE. Se você botar 0, eles não vão ser curados. Se você botar 0, eles vão levar dano e não vão ser curados. Se você colocar 1, todo o dano que eles levarem dentro da área de PvE vai ser restaurado, ou seja, eles não vão levar dano. Você pode botar isso daqui, se você deixar 0, se você deixar 1, ele vai proteger as roupas e todo o seu loot. Né? Ou seja, se você deixar 0, não vai proteger. A saúde dele foi restaurada, mas o loot vai ser perdido. Se você colocar 1, ele tomar algum dano dentro da área de PvE, não vai acontecer nada com ele, não vai acontecer nada com o loot dele. Roupa, coisa que ele estiver levando, qualquer coisa, não vai acontecer nada. Permite o dano entre o PVP e o PvE área. Né? Determina se o dano do PVP é ou não permitido para uma zona de PvE e vice-versa. Né? Defina como 1 para tornar o PVP entre dois jogadores permitido quando pelo menos um deles estiver na área de PVP. Ou seja, eu não aconselho colocar 1 aqui, porque justamente o que eu falei, aqueles Zé Ruela que ficam camperando a área de PVP, o cara fica lá na área de PvE, né, escondidinho, e quando o cara entra na área de PVP, ele atira e mata. Ou seja, qual é a graça desse Zé Ruela ficar lá esperando dentro de uma área de PvE pra matar o cara que tá na área de PvP? Tem que ser justo, os dois tem que estar dentro dessa área, né? Ou se você quiser ser injusto, bota 1 aqui e deixa o circo pegar fogo. Mas o justo é 0, que ele não permite que o cara que tá dentro da área de PvP tome dano do Zé Ruela que tá lá camperando na área de PvE, ok? E aí você pode permitir aqui, ó, nessa área, que o dano volte para quem atacou. Ou seja, se tiver tudo 0, o cara vai atirar no outro, numa área de PvE, não vai acontecer nada com o cara que levou o tiro e não vai acontecer nada com o cara que deu o tiro. Se você colocar 1 aqui, ó, ele vai dar um tiro, o cara que levou o tiro não vai acontecer nada e o cara que tomou o tiro vai levar o tiro. O cara que deu o tiro vai levar o tiro, entendeu? Mesma coisa aqui, ó, de explosivo. Mesma coisa aqui se ele atropelar outro player. Mesma coisa aqui se ele sair na porrada, na mão. Entendeu? Então, assim, se você deixar tudo 1 aqui, a pessoa que tá levando a porrada, o tiro, a explosão, ou sendo atropelado dentro da área de PvE, não vai acontecer nada. Mas agora, quem deu o tiro, quem mandou uma granada, quem atropelou e quem deu porrada na mão, vai levar os danos de volta. Então, para um servidor de full PvE, isso aqui é a melhor maneira de equilibrar as coisas, ok? Aqui o sistema que eu te falei lá do fora da lei, né? Se você vai considerar, né, vai declarar que o cara é fora da lei quando ele matar um player dentro da área de PvE. A mesma coisa aqui, ó, de arma, de explosivo, de atropelamento ou de soco, né, de porrada na mão aí. Tudo 1 aqui, qualquer coisa que ele fizer com um player dentro de uma área de PvE, ele vai ser considerado um fora da lei, né, e aí vai sofrer todos os danos e as consequências do resto. Server-side message sobre o fora da lei. Ele envia quando ele virar um fora da lei, se você tiver em 1 ali, ele envia uma notificação para todos os jogadores no servidor, informando sobre o crime, né, com o nome do assassino, nome da vítima e uma arma. Ou seja, ele vai falar para todo mundo, fulano matou ciclano com a arma tal, né? E aí você pode customizar essa mensagem. Você vem aqui, escreve a mensagem que você quiser. Entendeu? Senão ele vai mostrar uma mensagem padrão dele. Mesma coisa, uma mensagem que vai aparecer só pro fora da lei. Você está sendo procurado. É o que eu costumo botar no meu servidores, né? Assassino. Você está sendo procurado. Vivo ou morto.
Pronto, bota aí uma coisa bem dramática, né? E aqui o AutoClear Lawbreak Data, quando definido como 1, o registro do jogador no arquivo lawbreakers.json, que a gente vai ver já, será removido se o jogador não jogar no servidor por um determinado período de dias, né? E aí você vai aqui, ó, você aqui né, bota quantos dias se esse cara não entrar no servidor, essa função né, de assassino vai ser liberada. Por padrão, ele está com 14 dias, né? O AutoClear, ele define... o AutoClear tem que estar ligado aqui, o AutoClear, né, para ele poder funcionar quantos dias aqui embaixo, né? E aí o AutoClear Period Mode é o que? Vamos lá. AutoClear... Não tem. Não tem. Tudo bem. Deixa do jeito que tá. Se você souber, bota aí nos comentários. E outra coisa, ele tem essa função aqui. Você permite que o assassino lá, que o fora da lei, ataque todo mundo? Com a posição do infrator agora pode ser vista no mapa, outros jogadores podem se tornar algum tipo de headhunters, ou seja, caçadores de recompensa, caçadores de cabeça, né? Para procurar e matar os infratores. Nesse caso, pode ser bom permitir que os infratores tenham a capacidade de revidar mesmo em área de PvE, porque outros jogadores podem atacar o infrator em qualquer lugar. Então, se você habilitar isso aqui, o cara que é assassino vai continuar sendo assassino em qualquer lugar. E eu não acho justo você colocar, como é que se diz, ele permitido, né, o cara que matou, você dá um cartão verde, branco pra ele aí, carta branca pra ele sair atacando todo mundo, porque aí vai perder a graça, né? Então deixa como 0 aqui, que ele vai ser considerado assassino e não vai poder continuar matando ninguém. Se ele matar, ele vai continuar com a cabeça dele a prêmio. E esse último aqui, o infrator pode ser perdoado apenas quando for morto por um jogador não infrator, ou seja, por um jogador não infrator, um infectado ou um animal. Definido como um infrator, ficará livre de seu status de infrator sempre que morrer, não importa o que tenha causado sua morte. Observe que, nesse caso, eles podem cometer suicídio em seu acampamento ou pedir um amigo que os mate ou simplesmente se deixar sangrar até morrer e permanecer impune. Ou seja, se tiver como 0, ele pode ser perdoado quando for morto por um jogador que não tiver o status de assassino, por um zumbi ou por um animal. Se você colocar como 1, se ele se matar, se ele pedir para alguém matar ele, qualquer coisa dessa, ele vai ser perdoado. Não vai ter que passar aqueles dias esperando, né? Então, se tiver como 0, se alguém matar ele, ele perde o título de assassino e volta a ser um player normal. Entendeu? Então, você escolhe aí qual vai ser o tipo de perdão para esse jogador, tá? Qual que vai ser a marca, né, vamos aqui, ó. Se você tiver com isso aqui ligado, vai mostrar o jogador no mapa, né? Se você personalizar o texto aqui, vai personalizar o texto de acordo com de acordo com o texto que você colocar. As marcas do fora da lei, né? Você pode marcar, deixar ele visível no mapa, qual é a frequência de update, né, da posição do negócio. Eu acho que isso aqui são segundos, ou seja, se você deixar um tempo aqui, por exemplo, tá 800, são 15 minutos. Quando o status estiver 0, não vai ser exibido no mapa. Se você colocar 1 aqui, ele vai ser exibido no mapa, mas vai ser dado um update da posição dele a cada 15 minutos. No caso aqui, né, que a gente... Ué, cadê? Aqui. A cada 15 minutos. Ou seja, também dá uma emoçãozinha a mais, né? Você pode colocar, tipo, 5
E a cada 5 segundos vai mostrar onde está o assassino no mapa. Ou pode botar o tempo que você quiser e a cada tantos minutos vai mostrar onde está o assassino no mapa. O que que eu acho que isso aqui dá uma emoçãozinha a mais, né? DayZ Map e Survival. Vamos supor que o cara matou o outro aqui. Aí vai mostrar na mesma hora que ele matou a posição dele aqui. E aí você tá aqui. Aí você fala, você tá aqui. Você vai lá, eu quero atrás dessa recompensa, porque o prêmio que vai dar é legal, não sei o quê. E aí você começa a andar em direção a ele. Só que a posição dele ficou marcada ali e só vai ser atualizada de novo depois desse tempo que você colocar aqui, depois de 15 minutos. Ou seja, o cara começa a andar 15 minutos pra cá, mas o assassino pode ter andado 15 minutos pra cá. Então, na hora que der 15 minutos de novo, a posição do assassino vai atualizar, pof, vai estar aqui e o cara vai estar, pof, aqui. Ele vai falar, putz, aí ele vai continuar andando de novo pra cá. Aí o cara vai poder mover em outro lugar. Ou pode acontecer de dar um de cara com o outro. O cara anda 15 minutos pra cá, o outro anda 15 minutos pra cá e, de repente, quando atualizar, um tá na frente do outro. Entendeu? Então aqui você vem e bota quanto tempo que você quer que a marca do fora da lei seja, de quanto em quanto tempo seja atualizada. Para ficar justo, 5 segundos eu acho que é um bom tempo, ou sei lá, 20 segundos, 25 segundos, 30 segundos. É um bom tempo para dar não ficar também tão zoado, né? Dá para colocar. Você permite que o fora da lei, né? Você pode botar uma marca, um título próprio para isso. Você pode botar para mostrar o nome desse player, né, do assassino, né? O padrão será mostrado como survival, né? Se você não botar, mas se você botar vai mostrar o nome dele. E aqui você permite que o assassino veja a própria marcação dele no mapa. Se você deixar 0, não permite. Se você deixar 1, ele vai poder ver a própria marcação no mapa. Eu acho que pode deixar 1, não tem problema. E aqui, ó, localidade aproximada, né? Esse aqui não mostra, mas é isso que acontece. Se você deixar 0, vai mostrar a posição certa de onde ele está. Se você deixar 1, vai mostrar uma localização aproximada de acordo com o raio que você colocar aqui, ó. Eu quero 300, ou seja, vai mostrar, vai atualizar de tantos em tantos segundos que você colocou aqui, mas vai dar um raio aproximado entre 300 metros de onde ele está, para não ficar um negócio seguro. Para o cara não ir em cima do cara, né? Então também é legal isso aqui, é uma função boa. Aqui já entra as áreas de airdrop, né? Ou seja, se você tem um airdrop, o modo airdrop, e tem o mod, né, para mostrar as zonas do airdrop. Esse aqui é o lugar que você mostra o raio, né, e delimita o raio de PVP, ou seja, eu quero que todo o airdrop seja PVP. Qual a distância, qual é o raio? Sei lá, bota aqui 300 metros, né, dentro do raio do airdrop vai virar PVP, para também evitar aquela galera camperando, não sei o que. Mas se tiver aquela galera camperando e você tiver com isso aqui ligado, não vai permitir que o cara que esteja camperando mate o outro de fora, né? Então, é legal isso aqui. Se você quer que mostre essas zonas no mapa, né? Marque de vermelhinho. Se você quer que mostre o nome, ou seja, vai aparecer lá airdrop, né? PVP. E aí, se você quiser que marque. E aqui, ó, são os dias que você quer que isso seja permitido. Lembra que eu mostrei ali em cima? A semana começa no domingo. Cadê? Aqui, ó. Semana começa no domingo? Sim. Primeiro dia da semana do domingo? Sim. Primeiro dia da semana no domingo. Aí você já sabe que aqui, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Qual é o horário? De meia-noite, de 0 hora a meia-noite, ou seja, 24 horas, né? Aqui. Eu quero que o PVP no airdrop seja permitido somente terça, quarta e quinta. Então você coloca, se aqui é domingo, segunda e terça, você vai colocar terça, quinta e sábado. Ó, terça, quinta e sábado. Que vai ser os dias permitidos. Entre 18 e meia-noite. Tá aqui. Entendeu? É assim que funciona. Vou voltar para todos os dias da semana e 24 horas por dia. Mesma coisa aqui, ó.
dentro de território, se você quiser permitir raid, etc, 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 dentro da base do território da pessoa, se tiver permitido um raid, se estiver acontecendo um raid, ela vai ser permitido PVP lá dentro. Ou seja, se o cara que está sendo raidado, ele pode matar um infrator, que não vai virar um assassino. Então você bota aqui, ó, esse aqui é o tamanho normalmente dos territórios, né? Quando o cara cria a bandeira, normalmente é 150 metros. Aumenta aqui um pouquinho mais, bota, sei lá, 200 metros. E aí, se você quiser que mostre isso no mapa. Uma vez que você mostrar isso aqui no mapa, também tem essa. Toda a base vai ficar marcada no mapa. Toda. Então fica mais fácil daqueles caras que querem procurar a base para raidar, achar. Então se você não marcar, não vai aparecer no mapa. Não vai aparecer o nome. Mas quando a pessoa entrar dentro desse território de uma base, vai aparecer escrito território de base. O que você colocar aqui? Vai aparecer escrito. E ele vai saber que se ele tentar raidar aquela base e o dono tiver ali dentro, ou tiver alguém dentro da base, e ele tomar um tiro, vai ser válido o tiro. Ou seja, não vai ser restaurada a saúde dele, porque vai virar uma zona de PVP. Entendeu? Então se você tiver com um servidor que permita raid, você pode deixar isso aqui. No caso, eu não quero que permita raid. Aqui, ó. Não tem dia nenhum marcado e não tem hora nenhuma marcada. Então, desse jeito que está aqui, o raid não é permitido. Quer dizer, pode ser permitido, mas o PVP dentro da área de território não é permitido. Se você quiser, o raid vai ser permitido somente, eu vou copiar esses dados aqui e altero, ó, somente de 18 horas à meia-noite, às 22, né, às 23, que é o que eu costumo ver aí nos servidores, 18 às 23, na sexta e no sábado. Sexta e sábado, das 18 às 23, se tiver um raid dentro de qualquer área que tiver bandeira, né, de um território, o PVP é permitido. Mas se você marcar aqui, ó, para mostrar o nome e mostrar no mapa, só vai mostrar na sexta e no sábado, das 18 horas às 23. Aí eles só vão ver as posições no mapa se tiver marcado isso daqui nos horários e dias marcados que está liberado aqui o PVP. Entendeu? O raid. E aí vai virar esses territórios, vão virar PVP dentro desses dias. Fora desses dias vai ficar normal, ou seja, se o cara tentar raidar, ele vai conseguir, sei lá, a não ser que você tenha algum sistema de anti-raid, e se tiver tiro lá dentro, quem der o tiro não vai acontecer nada. Né? Ou seja, ele vai continuar não levando... Quer dizer, se ele der o tiro, ele vai tomar o dano, né? Ou seja, se o cara for defender o próprio território e atirar no cara que está raidando, ele vai morrer e o cara que está raidando vai continuar vivo. Então, preste muita atenção na hora de você colocar isso daqui para evitar que o cara não consiga se defender, né? Não esquerdaliza o seu servidor, não. Porque o cara, dono da terra, tem que ter a permissão de se defender. Hashtag fica a dica. Aqui na área de Helicrash, né, ou seja, mesma coisa. Eu quero que o Helicrash tenha uma área de 300 metros. Aqui em cima é do airdrop, aqui do Helicrash. Também você troca o título aqui. Eu quero que mostre no mapa. Bom, se você mostrar no mapa aqui, você vai conseguir mostrar para todo mundo onde estão os Helicrashs. O cara vai poder ir seco no Helicrash. Isso vai aumentar muito a probabilidade de PVP no mapa, o que é legal. Né? Se você tem um servidor que você quer um PVP nas áreas de Helicrash, isso aqui é legal, deixa marcado. Mesma coisa, quantos dias da semana, o horário que começa, o horário que termina, ok? Uma vez configurado isso, eu vou entrar no servidor para poder mostrar para vocês como configura por dentro do servidor. Zonas. Zonas é exatamente aquilo que eu mostrei para vocês, que eu falei para vocês. Aqui são as zonas que você vai permitir que haja PVP. De padrão, o mod vem com um monte de zona já pré-definida. Cherno, a parte militar de Cherno, Staroy, Topolka, Gorka, em Krasnostrav, no aeroporto de Krasnostrav. Vem com um monte de área já permitida, que você pode deixar. Né? Aqui eles já mostram os raios, né,
de cada área. Cadê as fotinhas? Fica mais ou menos assim o mapa, ó. Todas as áreas marcadas com o tamanho. Ó, o Airfield já fica marcado as áreas certinhas do mapa, do jeito que está certinho, entendeu? E você pode vir aqui e alterar a sua marcação, botar a sua própria área. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês as zones. Mapa, airdrop zones. Bom, vamos aqui, vamos lá. O tipo de zona é a mesma coisa lá de cima. Tipo de zona, se tiver 0, as zonas são de PVP. Se tiver 1, vamos lá de novo. Se tiver 1, são zonas de PVE. Se tiver 2, todo o mapa é PVE. Se tiver 3, todo o mapa é Vanilla, né? Não tem necessidade nem de ter isso aqui. Se você deixar ele 0, o mapa é PVE e essas zonas aqui serão consideradas de PVP. Você pode marcar aqui para mostrar a borda no mapa, que são aquelas círculos vermelhos. E se você botar 1 aqui, vai aparecer o nome. O nome que tiver aqui, ó. Se você botar 1 aqui, o nome que você escrever aqui vai aparecer no mapa. Quando o cara apertar o M, vai estar lá o mapa. Ok? Então, e aqui mesma coisa, os dias da semana, o horário que começa, não sei o que. Eu quero que durante a semana o servidor seja todo full PVE. E nas sextas, nos sábados e nos domingos, as partes militares, né, ou as partes que eu marcar, sejam áreas de PVP. Você vem aqui e marca, lembrando que é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E aí você deixa só o dia que você quiser, preste atenção nos espaços, preste atenção nas vírgulas, preste atenção em tudo para não comer nada. Lembra que aqui no último não tem vírgula, só tem vírgula aqui. Então pense sempre nisso, preste atenção sempre nisso, faça backup dos arquivos todos antes de começar a editar os arquivos, backup para você, em caso de emergência, você ter o original, ok? Lembra disso. Todas as áreas do mapa marcadas, todas as áreas que você quiser, você pode marcar aqui. Carlos, mas eu quero tirar a maioria disso. Tira. Eu não quero que isso daqui mesquinho fique. Você vem aqui, ó, deleta da vírgula até daqui, ó. Quer dizer, deixa a vírgula de cima e tira tudo isso aqui, ó. Pronto, tirei. Eu quero acrescentar e não tirar. Então você vai lá pro final, bota uma vírgulazinha aqui, ó. Copia daqui pra cá, dá um Enter e cola. Pronto, área nova. Aqui vai ser Planalto Central, Praça dos Três Poderes, ou melhor ainda, Palácio do Planalto. Olha que lindo. Aqui você permite PVP numa área aqui de 3.000 metros quadrados. Pode permitir PVP aqui de boa. Lembra aqui, ó, ficou errado. Tem que ficar certinho aqui, tá? E bota a área que você quiser, o tamanho que você quiser. Beleza? E é assim que funciona. Eu quero mais uma área, Carlos. Eu costumo copiar da vírgula aqui para baixo, ó. Porque aí se eu venho aqui, eu copio daqui para baixo, dou Ctrl C, Ctrl V. Ele vai e coloca lá, ó. Tuf, ele já coloca a vírgula em cima. Tá? E aí você vai colocando aqui, trocando as coordenadas que você quer, qual é o raio que você quer, se quer que mostre no mapa, se quer que não mostre no mapa. Entendeu? Então você pode colocar as áreas do jeitinho que você quer. Lembrando que a última não tem vírgula. Tem vírgula só de uma para outra, mas a última não tem vírgula. Salvou. Vamos ver se temos mais configurações aqui. E é isso. Essas são as configurações que a gente vai fazer. E agora vamos entrar no servidor, colocar ele online e ver como que ficou a nossa configuração. Ok? Só lembrando, a gente colocou ele para mod mapa todo PVE com zonas PVP. Ok? Tá aqui a configuração. Então vamos ver como que vai ficar. Eu vou ver se o próximo vídeo que eu faço para vocês vai ser, eu tinha programado aqui, PVEZ, o próximo King of the Hill, ou como configurar o servidor .bat. Então eu vou ver aqui o que fica mais rápido de eu gravar, .bat ou King of the Hill, beleza? Então vamos ver aqui como é que ficou a nossa configuração.
pra gente saber se... Pra eu mostrar pra vocês como que dá pra configurar isso também de dentro do servidor. E não só de fora do servidor. Deixa ele entrar. Vamos Daisy. Pronto. Entramos no servidor. Galego armado e perigoso. Aqui as zonas, ó. Olha só o que eu falei, ó. Fica tudo marcadinho, todas as zonas, tudo que você marcou, tudo que você configurou aqui, fica aparecendo, ó. O raio, ó. Airfield. Aqui, ó. Torre norte do Airfield 400. Esse aqui 1100, ó. Então você vai botando umas áreas dentro de áreas, eles vão se incorporando, né? Então tem todas as áreas onde a gente está aqui, ó, na Ilha da Prisão. Tá vendo aqui, ó? Prison. Aqui. Então a Ilha da Prisão, o raio que tá certinho, ó. 200 de raio. Ah, Carlos, mas como é que eu vou aumentar, modificar isso de dentro do jogo? Bom, é fácil. Vai no ESC, Options, Controls, Configure Keybinds, Unsorted e tem aqui, ó, PVEZ, Admin, a aba aqui. Você vai configurar uma tecla de atalho. O meu está configurado Left Control e Left Shift, Control e Shift da esquerda, mais Control Shift, mais vou botar aqui o A, Control Shift A, aplica, fecha. Eu venho aqui, ó, Ctrl Shift A, pronto. Abriu a minha área de configuração, que é exatamente isso aqui, ó. É exatamente essa configuração, ó. Você está saindo de uma zona de PVP, você está entrando, você está saindo de uma zona de PVP. Tá vendo aqui as mensagens? Aí eu quero configurar, ó, zona. Todos aqueles menus, ó, de zona, de configuração, de Lawbreakers, que não está aberto aqui. Cadê? Profiles, PVZ, Lawbreakers. Ó, aqui não está configurado. Ó, Lawbreakers, não tem nada. E caçador de recompensa, que é o Body Bounties aqui, que você pode configurar. Você pode vir aqui, colocar os itens e tudo, uma coisa por uma coisa, entendeu? Ó, eu quero botar aqui uma FAL. Aí eu venho aqui, FAL, adiciona. Eu quero o magazine da FAL. Eu tinha colocado lá e saiu, não sei por causa de quê, mas vou colocar aqui dentro que a gente já sabe que vai ficar, né? Ó, o Buttstock, adiciona. Aplica, pronto. Deixa eu ver se ele vai lá pra fora. Ó, já vou ir pra cá. Ah, eu tinha colocado errado. É isso, eu tinha colocado errado. Eu tinha colocado só, entre aspas, faltou isso aqui. Muito bem, tá vendo? Quando você colocar de dentro, ele já faz certinho a configuração. Muito bem. Bom ter acontecido. Então, tudo que eu colocar, ele vai, ó, o nome, qual é o display que vai aparecer, o display name, qual é a coisa, entendeu? E aí, essas aqui são as recompensas, né? Pode botar o que você quiser aqui, ó. Veste, plate, carrier, vou botar o green, adiciona. Eu quero aquele capacete, que é o Gorka. Não é o Gorka? Cadê helmet? Aqui, ó, Gorka, helmet black ou green. Adiciona. Que mais? A bota. Uma roupa completa que o cara vai ganhar quando ele matar o assassino. Você vem aqui, ó, aplica, puf. Quando você abrir lá, recarregar, vai estar tudo certinho, ó. Tudo configuradinho. Ou seja, é muito legal você fazer por dentro do jogo, né? As zonas. Vamos mexer, ó. Todas as zonas que estão marcadas lá, ó, com a posição certa, com o raio, qual os dias da semana, qual é a hora que começa, tá vendo? Olha que legal. Eu tô na Ilha da Prisão. Vou aqui na Ilha da Prisão. O raio tá de 200, ó. Tá vendo aqui? 200. Eu vou aumentar esse raio. Então vamos pra cá. Ctrl Shift A. Zona, Ilha da Prisão. Eu vou botar aqui 700. Aplicar, salvar. Se eu vier aqui pra fora, olha o tamanho do raio. Já aumentou. É automático, não tem que reiniciar, não tem que fazer nada além disso. Entendeu? Eu quero ir para outro lugar, então vamos lá para outro lugar. Eu nem tô imortal. Vou botar aqui imortal, só para evitar a fadiga.
e vamos para outro lugar. Ah, vamos aqui para cá, ó. Aqui no meio do, sei lá onde é que é isso aqui. Não, aqui é Airfield. Airfield com certeza já tava. Aqui é altar? É, aqui acho que é no altar aqui. Vamos ver no mapa onde a gente tá. Aqui, ó, show. Estamos aqui no altar, ok? Vocês estão vendo que não tem zona aqui. Aí eu vou vir e vou, ó, Ctrl Shift A, que é o menu que eu botei, zona, Create New Zone, Tooth. Aí, aqui, ó, pegar a posição do meu personagem, do meu caractere, puff, já pegou. Vou botar aqui, vou botar o nome que eu quiser, ó, altar, ok. Ah, uma coisa que tem que configurar sempre. Você tem que sempre vir aqui no VPP e trocar o backspace dele aqui, ó. Ctrl backspace ou o que você quiser para evitar quando você vai digitar ele não ficar na freaking. Vamos de novo, Ctrl Shift A, Zones, Create New Zone. Aí sim eu posso apagar aqui, não vai dar problema. Altar, PVP, sei lá, o que eu quiser. Posição do meu caractere. Qual o tamanho? Ah, 300. Mostra a borda no mapa? Sim. Mostra o nome no mapa? Sim. Os dias da semana, não sei o que lá, salva. Fechei, já tá valendo. É muito fácil, é muito rápido de configurar. Entendeu? É muito rápido. Então, por dentro, é muito melhor. Ah, eu quero que o meu mapa tá todo zona de PVP. Eu quero inverter. Quero nessas áreas seja zona de PVE. Pronto, eu salvo. Pronto. Agora eu tô o mapa tá essas áreas de PVE. Vamos sair e entrar na zona. Aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Aquela mensagem que eu configurei, lembra? Cuidado, é embaixo, perto do negócio aqui embaixo, ó, do HUD aqui embaixo. Você está saindo de uma zona de PVP. Já me passou aqueles 10 segundos de proteção e eu saí. E se eu entrar de novo na zona de PVP? Vamos lá, vamos ver a mensagem. Olha lá, você está entrando em uma zona de PVP. Altar PVP. Apareceu ali na direita embaixo. Viu? Então tá tudo configuradinho, tudo já por dentro do jogo. Você não tem que se preocupar em fazer lá fora, né? Eu mostrei como que faz lá fora, mas se você configurar o ID, se você no início do jogo vier aqui e configurar o seu ID, lembra que tem que pegar aquele número mais o igualzinho no final aqui, tá? Para dar os 44 caracteres. Se você configurar o seu ID aqui e entrar no jogo, o resto você faz aqui por dentro do jogo. Eu mostrei por fora como é para poder explicar para vocês item a item. Mas por dentro você faz tudo, você configura as mensagens, se você quer primeira pessoa. Ah, vou mostrar aqui. Deixa eu voltar o servidor para a zona de PVP e vou sair aqui da zona. Sair aqui, pronto, saiu. Ah, tá vendo aqui na direita que tem duas espadinhas cruzadas embaixo, ó? Quando você tá na zona de PVP aparece esse ícone. Quando você sai da zona de PVP, esse ícone some, vai sumir, ó. Sumiu. Então eu tô fora da zona de PVP. Vamos supor que eu tô acostumado a jogar em terceira pessoa. E eu liguei aquele negócio que eu mostrei pra vocês. Quando eu entrar na zona de PVP, olha o que vai acontecer. Tô em terceira pessoa, tá? Vamos ver o que vai acontecer se eu entrar na zona de PVP. Pode ver que não tem a espadinha ali na direita, ó. Tá sem o ícone da espadinha ali na direita. Quando eu entrar aqui, apareceu o ícone, mudou para a primeira pessoa. Não adianta eu apertar aqui para mudar para a terceira pessoa, que ele não vai. Ele vai ficar aí na primeira pessoa. Quando eu saio da zona de PVP, provavelmente, eu não sei se ele vai mudar automaticamente, mas provavelmente deve mudar automaticamente, porque é o que eu tava antes. Mas olha lá, a espadinha. Ó, você está ficando sem a proteção. Aquele tempo que eu coloquei lá, os 30 segundos, os 10 segundos, sei lá, 15 segundos. Quando sair, 1, 0. E agora eu consigo botar para a terceira pessoa de novo. Tá vendo? É isso, é assim que funciona esse mod do PVP e do PVE. É muito legal isso. É muito legal. E bom, gente, acho que não tem mais o que mostrar. Esse é o mod que a gente queria mostrar hoje. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, dá essa força pra gente. Ativa o sininho, liga os
o sininho aqui para você receber o aviso de toda vez que a gente postar o vídeo novo, tá bom? Obrigado pela presença. Entra lá no nosso Discord, comenta aqui, vem aqui no Fala Comigo, ó. Comenta o que você, qual o mod que você quer ver, qual o problema que você está tendo. Eu não estou conseguindo responder todo mundo, mas eu estou respondendo grande parte das pessoas. A galera mesmo está se ajudando, entendeu? Os vídeos que estão me pedindo, eu estou vindo fazer, tá bom? Então vocês, se quiserem hospedar com a gente tem uma host com proteção anti-DDoS, uma host estável, segura. Pode entrar, vem aqui no nosso Discord, vem na parte de anúncios aqui, ó, que tem os preços certinhos, tá bom? Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver alguma dúvida, antes procura aqui em todos os vídeos, porque pode ser que eu tenha já feito um vídeo respondendo as suas perguntas. Se não, entra lá no Discord e deixa a pergunta que a gente responde assim que der, tá bom? Fiquem com Deus, um ótimo dia, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!